Irmãos, quero convidá-los a abrir em 1 Coríntios capítulo 15, que é a passagem base que nós vamos estudar hoje. Verso 19, irmãos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar ao nosso Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Senhor Jesus, Senhor, obrigado por o Senhor nos trazer até aqui, para termos a oportunidade de estarmos adorando ao Senhor, estarmos louvando a Ti, pois o Senhor é o único que deve e merece ser adorado, Senhor. Agora nós vamos meditar sobre a Sua palavra, Senhor, e peço que o Senhor esteja conosco. Peço que o Senhor nos encha do Seu Santo Espírito, para que possamos entender o propósito do Senhor para cada uma das nossas vidas, Senhor. Peço que o Senhor interceda, que o Senhor abra o nosso coração para compreender verdadeiramente o que o Senhor quer para cada um de nós. É no nome do Senhor nosso Deus, Pai amado e Senhor Jesus, que oramos a Ti. Amém. Amém. Irmãos, esse verso é um verso forte de Paulo. Aqui em 1 Coríntios, Paulo ele trata de inúmeras questões e, em particular, 2 capítulos são destaque em 1 Coríntios. Capítulo 7, que fala sobre o casamento, e ali nós vemos um dos ápices dessa primeira carta de Paulo aos irmãos em Corinto, e o capítulo 15, quando Paulo fala sobre a ressurreição. E aqui, irmãos, eu quero trazer algumas reflexões que particularmente eu percebi em minha vida, talvez espero que faça sentido para os irmãos também. Em alguns pontos espero que não, espero que os irmãos mais experientes já tenham calejado a mão e a vida tenha calejado tanto que essa sensibilidade já esteja um pouco mais calejada aqui do que no início da caminhada, e talvez essa mensagem seja para os jovens também. Bom, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, nesse verso 19, nós vemos a experiência de Paulo sendo manifestada. Paulo, ele cita algo muito forte, mas antes disso, nos primeiros versos desse capítulo 15, Paulo fala sobre a transmissão do Evangelho. Primeiramente, sobre o receber do Evangelho. Um depósito que nos é recebido e um depósito que nós temos que transmitir a outras pessoas. E a salvação, ela está justamente ligada à perseverança a essa mensagem que nos foi recebida, o Evangelho. E qualquer desvio dessa mensagem, na mensagem da ressurreição de Jesus Cristo, leva a pessoa a esvaziar a sua fé, a esvaziar a compreensão que Cristo quer que nós tenhamos. Capítulo 3, versos 3 e 4, Paulo fala particularmente sobre a experiência que muitos irmãos tiveram em ver Cristo. Primeiramente os apóstolos, depois outras pessoas e depois o próprio Paulo. E quando Paulo fala sobre a própria vida, ele apresenta a vida dele como evidência após Cristo se manifestar diante dele. Ele fala que após isso, ele foi um trabalhador. E entre os trabalhadores, ele trabalhou mais. Após ter contemplado Jesus Cristo ressuscitado, este homem, este servo do Senhor, alcançou tamanha convicção que se entregou completamente ao Senhor em sua vida. E então nós entramos no verso que nós fizemos a leitura. Aqui, Paulo diz, mais uma vez, quero ler com os irmãos, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos, e aí vem
as inúmeras traduções para essa palavra. De compaixão, somos os mais infelizes, algumas outras traduções trazem como infelizes, miseráveis, Revista Corrigida traz como miseráveis, dignos de pena. Agora, a pergunta que ficou na minha mente, isso faz sentido para a minha vida? Nessa minha vida, faz sentido se não houver ressurreição, a minha vida estar sendo miserável, estar sendo digno de pena entre todos os homens? Eu acho que Paulo traz essa mensagem para reflexão nossa. E Paulo, ele fala particularmente não sobre questões que a vida em si traz, as dificuldades do trabalho, as dificuldades que todos os seres humanos trazem diante de viver nessa vida, que nós sabemos. O trabalho traz dificuldades, a vida com outras pessoas traz dificuldades. Isso todos passam. Não é uma novidade. Mas Paulo está comparando a vida cristã com a vida do mundo. Então Paulo está falando sobre as dificuldades de viver para Cristo. Não sobre as dificuldades da vida. Muitas vezes nós olhamos para as dificuldades dessa vida, as dificuldades que sofremos no nosso trabalho e assim por diante, como se fosse um sofrimento, ou somos tentados a isso, como se fosse um sofrimento que estivesse ligado a uma vida com o sofrimento de Cristo, ou qualquer coisa do tipo, mas isso é algo que todos passam. Todos passam. Não é só nós que somos cristãos, mas existem algumas particularidades dentro do trabalho, dentro da escola, da faculdade, que os cristãos passam. E essas particularidades, por serem cristãos, que Paulo está falando. Paulo não está falando sobre o geral, mas ele está falando sobre ser cristão. Quais são as dificuldades que ser cristão traz? Muitas vezes é dito sobre a conversão como algo que é quase utópico. Agora você vai ser feliz. Agora sua vida mudou e é só bênção. Eu não consigo ver isso, particularmente. Só bênção, só felicidade. Jesus mesmo disse que quando nós decidimos seguir a Ele, nós aborrecemos aos nossos parentes e a nós mesmos. Nós estamos aborrecendo a nossa própria vida ao seguir Cristo. Bom, quero refletir algumas coisas com os irmãos. A profundidade desse termo, miseráveis, que Paulo fala aqui. Bom, primeiramente, Paulo está falando que se não houver ressurreição, existe algo muito importante que é cortado, que é a esperança no futuro. No futuro com o nosso Senhor. A miséria ela não reside apenas no sofrimento que nós temos aqui nesse mundo, mas em depositar a confiança em Cristo e permanecer longe do domínio da morte, para que um dia possamos ser ressuscitados e estar com Cristo. Mas a partir do momento em que alguns irmãos em Corinto estavam rejeitando a ressurreição, estavam rejeitando a possibilidade de um dia estar na eternidade com o Senhor. Então Paulo começa a bater na gravidade disso. Primeiramente, não falando sobre sofrimento, mas sobre a gravidade de pensar que um dia não vai estar com o Senhor, que o futuro acaba aqui, nessa vida. E aí ele fala, olha, se isso está certo, nós, dentre todos os homens deste mundo, somos os mais miseráveis. Por quê? Primeiramente, não há justificação. Se Cristo não ressuscitou, Paulo argumenta que nós estamos em condenação. Isso liga muito com a exortação que o irmão fez. Lá em Romanos capítulo 4, verso 25, diz que é por conta da ressurreição de Cristo que nós somos justificados, que nós somos tornados inocentes perante a presença do Senhor. Então,
Jesus ressuscitou para nossa justificação, para que nós possamos ser vistos inocentes diante dele quando nós estamos em comunhão com ele. E aí vem o segundo ponto, que é o que eu quero focar com os irmãos. A radicalidade da vida de cruz. E, particularmente, isso acaba não sendo só uma correção para a minha vida, mas também um encorajamento. Porque talvez os irmãos, quando eram mais jovens na caminhada, tenham passado por isso e os mais jovens vão entender. Que estão vivendo agora um momento de início de carreira. Os irmãos percebem que lá no mundo, enquanto nós estamos colocando como prioridade servir a Cristo, temos que colocar isso como prioridade, nós ficamos para trás. Porque enquanto no mundo pessoas colocam como prioridade o trabalho, as coisas desse mundo, as pessoas voam. As pessoas conseguem viver uma vida acadêmica exemplar, conseguem viver uma vida profissional exemplar. Mas enquanto nós temos o profissional, temos o estudo, temos a família, temos os irmãos, temos a Cristo, a própria luta da nossa carne e a comunhão. Olha a quantidade de coisas que se acrescenta. Não tem como, irmãos. E isso particularmente me angustiava muito no passado, e de vez em quando ainda surge aquela fagulha. Nossa, mas eu não consigo. Eu não consigo. Porque as pessoas estão voando lá fora e eu não consigo porque às vezes tem um estudo para preparar. Às vezes tem que enviar uma mensagem para o irmão, porque ele tem que se abster das coisas do mundo. E isso é a crucificação. Se abster das coisas desse mundo para servir a Cristo. E aí os resultados desse mundo, inevitavelmente, não vão ser como esperado. Porque nós temos muito mais coisas a fazer. O cristão vai ser muito mais ocupado que as pessoas do mundo. Não tem como. E quando? E se a nossa vida estiver sendo mais regalada que as pessoas deste mundo, e aí vem aquela passagem de Jesus, o servo da vinha, comemos e bebamos, vou preparar as coisas aqui para comer e beber, e viver minha vida assim. Hoje te pedirás a tua alma. E aí? Então, a nossa vida, irmãos, inevitavelmente vai ser uma vida mais compromissada. A vida cristã é marcada por uma tensão com o sistema desse mundo. E isso só faz sentido à luz da eternidade. Quando Paulo fala que, lá em Filipenses capítulo 3, versos de 7 a 8, e não falo como se eu estivesse total entendimento sobre isso, muito pelo contrário. Ele fala, mas para mim era lucro isto, considerei por perda por causa de Cristo. Aqui, Paulo fala de inúmeras questões de estudo dele, de coisas que este mundo é visto como coisas extremamente valiosas. Paulo fala, olha, é perda. É perda, porque considerei perda por causa de Cristo. Então, quando mais à frente, ainda no capítulo 15, irmãos, ainda no capítulo 15, pouco mais à frente, Paulo fala lá no verso 32, 31 e 32, ele diz, dia após dia morro, eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho, eu em vós outros, em Cristo nosso Senhor. Aí o verso 32, se como homem lutei em Éfeso, com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Primeiro ponto, ele fala no verso 31, dia após dia morro. Dia após dia, Paulo crucifica a própria vontade, e ele não é a morte física, porque senão ele já estaria morto, obviamente,
Dia após dia, ele sacrifica a própria vontade para realizar a vontade de Cristo. E por isso ele fala, dia após dia eu morro. A luta contra a carne, não dar ocasião às vontades, às concupiscências, aos desejos carnais. Matar esses desejos carnais e colocar no lugar a vontade de Deus. E aí Paulo fala, dia após dia eu morro. E aí ele fala um exemplo disso. Ele fala no verso 32, e nós não sabemos como isso aconteceu, mas é um fato. Ele fala, se como homem lutei em Éfeso com feras. Olha, Paulo esteve em um episódio que nós não sabemos o que aconteceu, mas esse homem foi colocado em um local, e por conta de Cristo isso, em um local que ele teve que lutar com feras, animais, provavelmente algum castigo por ele ter pregado o evangelho. Então ele mostra pela própria vida dele que servir a Cristo resulta não em uma vida regalada, mas muitas vezes em sacrifício, em dor, em sofrimento. E aí ele finaliza, olha, se a ressurreição não existe, é melhor nós comermos e bebermos. Porque amanhã nós vamos morrer e não existe esperança futura. Então, essa é a perspectiva do mundo, que busca prazeres para agora, para este momento. Mas nós não devemos ser assim. Nós estamos aqui, nesse momento, ouvindo a palavra do Senhor, estudando, e em inúmeros outros momentos, sacrificando, por exemplo, momentos em que nós poderíamos estar descansando. Momentos em que poderíamos estar buscando satisfazer prazeres próprios. Mas nós decidimos sacrificar e servir ao Senhor e estar presente estudando a palavra dele. Então, irmãos, a vida de hedonismo está longe de ser uma vida cristã. E Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, que esse sofrimento leve e momentâneo, difícil, né? Leve e momentâneo, Paulo, às vezes, complica as coisas. Eu acredito que ele esteja em mente pensando sobre a glória por vir. Comparado à glória por vir, é leve e momentâneo. Ele fala que esse sofrimento leve e momentâneo produz para nós peso eterno de glória. Mas, se não houver sofrimento nesse momento, se não houver sacrifício, isso vai produzir o quê? Vai produzir glória, vai trazer peso de glória para a vida eterna? Com certeza não. Então, irmãos, trago essa mensagem justamente com o objetivo de motivar os irmãos, encorajar que diante dos sofrimentos desta vida, possamos lembrar que essa vida ela é leve e momentânea. Ela tem momentos de sofrimento, mas são sofrimentos leves e momentâneos comparados à glória por vir. E aí vem um outro ponto que eu quero comentar com os irmãos. Eu não sei se os irmãos têm a mesma sensação, mas quando nós lemos as cartas do Novo Testamento, principalmente de Paulo, Paulo parece trazer muito sentimento que Cristo voltaria naquela época. Ele não sabia quando Jesus Cristo ia voltar. E em inúmeros momentos ele fala, olha, o dia está próximo. E em determinados momentos ele parece que achar que não, vai ser agora. Cristo vai voltar agora. E ele vivia com essa esperança que Cristo iria voltar naquele momento. E quando nós olhamos as outras cartas do Novo Testamento, os cristãos viviam com essa esperança, Cristo vai voltar agora. E por conta do tempo que se passou, talvez, falando de mim, eu tenha perdido esse sentimento de relembrar, olha, Cristo vai voltar agora. E aí vem o ponto. Eu acredito muito que Paulo olhava para os irmãos
passando por inúmeros sofrimentos, sendo queimados vivos. No jardim de Nero, o governador, para iluminar o jardim. E ele na prisão, sabendo de tudo que estava acontecendo na época, ele colocava a mão na cabeça e orava ao Senhor para que Cristo voltasse. Porque ele sabia que irmãos estavam sofrendo, que irmãos estavam sendo torturados, que irmãos estavam ali passando por inúmeras dificuldades. Ele fala, a única solução é que Jesus Cristo volte para que esse sofrimento acabe. E provavelmente essa sensação de Paulo que Cristo voltaria naquele momento era por desespero, porque sabia que os irmãos estavam sofrendo e passando por inúmeras dificuldades. Estavam morrendo por Cristo. Tem uma passagem, irmãos, Paulo falando de servos do Senhor no passado, quero convidar os irmãos a abrir, Hebreus capítulo 11, verso 35. Fala muito sobre essa questão de visão do futuro, de enxergar como mais valoroso a vida do porvir do que a vida presente. Hebreus capítulo 11, verso 35. É uma passagem complexa, mas traz um ponto muito importante. Hebreus 11, verso 35. Fala, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E agora vem o ponto que eu quero focar com os irmãos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Aqui nós vemos que servos do Senhor no passado preferiam serem mortos, na esperança que viessem a ser ressuscitados e encontrassem o Senhor na glória. Porque eles estavam passando por tanto sofrimento e que essa vida já não era mais lucro, como Paulo diz. Porque o morrer, para mim, é lucro. E aí vem o sentido de Paulo. Olha, existe tanto sacrifício nessa vida, existe tanta luta nessa vida, que eu quero somente estar com o Senhor na eternidade. Então, mais uma vez, irmãos, quero abrir em uma outra passagem com os irmãos, que também traz esse aspecto de sacrifício. Atos capítulo 19, uma das últimas passagens que eu quero focar com os irmãos. Atos capítulo 19. Estamos na reta final, irmãos. Atos capítulo 19, verso 19. Aqui nós vemos algumas pessoas que tinham uma profissão muito peculiar para os nossos dias, que eram mágicos. E essas pessoas se converteram ao Senhor, mas passaram uma vida em uma profissão pagã, em uma profissão que estava afastando elas da presença do Senhor. E aqui, em Atos capítulo 19, verso 19, é dito algo muito interessante para essas pessoas que haviam acabado de se converter para o Senhor. É dito, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. 50 mil denários, irmãos. Eu tenho uma Bíblia de estudo em casa, equivale hoje em dia a 5 milhões de reais. Ali houve, é claro, uma conversão muito grande de pessoas, mas era um material muito valioso, aparentemente. E nós devemos lembrar que livros hoje são caros. Mas no passado eram muito mais. Era algo muito escasso. Algo muito difícil. A mão de obra para se fazer um livro era extremamente custosa. Então, o que eles fazem? Eles vendem para outras pessoas. Olha, eu gastei muito para conseguir esses livros. Eu gastei a minha vida nessa profissão comprando esses livros. E nós sabemos que o trabalho é tempo. Então, eles gastaram muito tempo para conquistar aquilo. E aí chega um momento em que eles se convertem ao Senhor. Só que eles sabem que aqueles livros o afastavam do Senhor. E o que eles fazem? Eles vendem? Eles queimam.
porque eles não querem essa vida para outras pessoas e eles sacrificam tudo que eles conquistaram até o momento. Quantas pessoas que se converteram, talvez donos de bares, e tiveram que destruir todas as bebidas, porque aquelas bebidas ensoberbeciam pessoas, entorpeciam pessoas, causavam destruição na vida de outras pessoas, e se eles vendessem, eles estavam o quê? Ganhando lucro em cima de algo que afastava a vida de outras pessoas do Senhor. Então tiveram que sacrificar. Essa passagem, irmãos, mostra que a verdadeira conversão ao Senhor não é apenas alegria, mas é sacrifício também. Então, por fim, irmãos, que possamos sempre lembrar que a nossa vida ela deve ser mediada pelo sacrifício. E devemos sempre nos atentar que a aparência não diz tudo. Por fim, irmãos, a última passagem que eu quero abrir com os irmãos é Isaías capítulo 58, para falar sobre essa questão de aparência. Muitas pessoas podem argumentar, olha, eu busco ao Senhor todo dia. Eu busco a presença do Senhor todo dia. Isso já é algo difícil. Talvez, e na realidade, falando de mim, tem dias que eu tenho extrema dificuldade de buscar o Senhor no dia. No dia. E aqui, nessa passagem, é dito sobre pessoas que buscavam o Senhor, a presença do Senhor, diariamente. E quando se fala buscar a presença do Senhor diariamente, o que nós pensamos? São verdadeiros servos do Senhor. Esses realmente vivem corretamente diante do Senhor. Estão sacrificando. Estão vivendo a vida plena diante do Senhor. E quando nós olhamos para Isaías 58, versos 2 a 4, atenção a esse início, irmãos. Isaías 58, versos de 2 a 4. Mesmo neste estado, ainda que me procuram dia a dia, Deus falando, tem prazer em saber os meus caminhos. Olha, pessoas que têm prazer em conhecer os caminhos do Senhor. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuamos, cuidamos dos nossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. E aí no verso 4, Deus mostra a outra face. Que essas pessoas jejuavam e quando jejuavam, praticavam contendas. Então são pessoas que buscavam a presença do Senhor diariamente. Que no quesito aparência, talvez até para elas próprias poderiam se enganar. Mas o Senhor revela, olha, estão com o coração longe de Deus. Então o sacrifício, irmãos, não é apenas algo performático, mas é algo de coração. É algo que realmente a pessoa entrega a sua vida ao Senhor. Então, irmãos, é com essa mensagem que eu quero finalizar. Possamos lembrar, para aqueles que são mais velhos, que Abraão foi chamado aos 75 anos para sair da sua terra e ainda trabalhar para o Senhor. Aos mais jovens, talvez lembrar uma passagem que eu gosto muito e particularmente me encoraja, é Mateus capítulo 19, verso 12. Quando ele está falando sobre os celibatários, que são todas as pessoas que ainda não casaram, porque não mantêm relação sexual, então são celibatários. Jesus fala, essas pessoas devem se dedicar ao reino. Então, todos aqui que são solteiros têm essa responsabilidade de dedicação ao reino, porque ainda não se casaram. E Paulo fala que casar-se, a visão de Paulo é muito diferente, que quando a pessoa se casa, ela divide a atenção, porque ela tem que cuidar do esposo ou da esposa. Mas aqueles que são solteiros, Paulo vê como lucro, porque podem se dedicar para o reino.
pode se dedicar para Cristo. Então, aqueles que estão solteiros têm ainda a oportunidade de estar se dedicando completamente ao reino, pregando o evangelho, se dedicando verdadeiramente a servir ao Senhor, indo adiante, porque existem muitos irmãos que têm família e ainda assim se dividem para estar aqui servindo ao Senhor. Então, encorajamento para os jovens também. Que Deus nos abençoe, irmãos.